Então, na última aula, a gente viu alguns problemas clássicos de busca, né? Então, a gente viu o mundo dos blocos, onde a gente tem esses N blocos sobre uma mesa e a gente tem que rearranjar eles conforme uma configuração objetivo. A gente viu um problema de rotas e a gente viu um puzzle, né? um brain teaser bastante simples, mas para introduzir ideias de como modelar problemas de espaço de estados, né? Então, outros problemas clássicos são os tile puzzles, problemas como o cubo mágico. Depois a gente tem várias aplicações, né? Aplicações que envolvem biologia computacional, segurança de redes, problemas de logística, problemas de transporte, problemas que envolvem jogos, problemas que envolvem planejamento de movimentos de robôs. Todos esses problemas caem dentro de problemas que a gente está interessado em resolver dentro de uma busca em espaço de status. A gente viu esse conjunto de operações básicas que a gente tem que representar de forma eficiente, né? A gente viu o search node, a gente viu a expansão de um nodo, né? Então, expansão de um nodo significa gerar todos os sucessores de um nodo, né? Por aplicar todas as ações que são aplicáveis no estado pertencente ao nodo atual. A gente viu o open list, que armazena as folhas que a gente tem que expandir ainda, né, a fronteira, e a gente viu o closed list, closed ou closed set, que armazena os nodos que a gente já expandiu. A gente viu a ideia de tree search e graph search. Em tree search a gente tem 1 para 1 na correspondência de caminhos para nodos do estado inicial, e a gente tem em graph search uma correspondência de 1 para 1 entre estados alcançáveis e nodos. Vantagem: graph search, eliminar estados duplicados. A gente viu eles de forma genérica e a gente vai ver hoje algumas concretizações desses algoritmos. A gente viu ideias de avaliação, ideias como otimalidade, um algoritmo que não retorna a solução ótima de vez em quando, mas um algoritmo que garantidamente retorna a solução ótima sempre, tá? Isso é bem diferente de retornar a solução ótima frequentemente, porque um algoritmo que é ótimo, ele te fornece uma prova também, ele prova que aquela é a solução ótima. A gente viu complexidade de tempo e espaço, tipicamente medida em função do número de nodos gerados, e a gente estima isso em função do fator de ramificação e em relação ao fator de ramificação B e em relação à profundidade dos caminhos que a gente gera D. A gente viu a noção de completude e semi-completude. Um algoritmo é sempre semi-completo se ele garantidamente retorna a solução se uma solução existe. Se responder sim para essa pergunta, ele é semi-completo. Se ele responder sim para a segunda pergunta, que é se o problema não tem solução, o algoritmo garantidamente termina. Se ele responder sim para as duas perguntas, então ele é completo. Muito bem. Então hoje a ideia é ver blind search, né? Algoritmos de busca não informado. Então blind search, eles não usam os algoritmos blind, os algoritmos cegos, os algoritmos de busca não informado, eles não usam informação além da interface básica, a nossa interface básica black box, né, que é retornar o estado inicial, testar para um estado objetivo, gerar sucessores e ter acesso ao curso das ações, né? Eles também são conhecidos como algoritmos de busca não informada, em oposição aos algoritmos de busca informada, né, que são algoritmos que usam funções heurísticas, né? Aqui está tipicamente a inteligência desses algoritmos, mas só por eles serem algoritmos cegos não quer dizer que eles são algoritmos que não são inteligentes, né? Então, a gente tem essa plataforma de testes em IA bastante famosa, né? Eu já falei sobre ela, Atari, né? Então, a gente tem diversos jogos dentro de Atari e a gente quer medir, né, o quão bem um sistema de IA geral desempenha em Atari. Os métodos, então, tem vários testes, tem vários métodos que tentam explorar o domínio de Atari,
tem abordagens baseadas em aprendizado, abordagens baseadas em busca, abordagens baseadas em outras ideias, tá? Mas a diferença de Atari para outros domínios que a gente trata em busca é que a gente não tem uma descrição compacta dos problemas. O que a gente tem é um motor que gera sucessores. Então a gente tem só a interface black box para lidar com os problemas em Atari. Sem uma descrição do domínio, é difícil, né? Ou a gente tipicamente não sabe como fazer busca heurística. Então a gente tem que fazer busca cega em Atari. Mas a gente tem estratégias inteligentes para fazer busca cega em Atari. Por exemplo, a gente tenta guiar a busca com base em novidade. Okay? O que isso faz? Isso tenta expandir, primeiro, estados que são novos, que a gente não expandiu ainda eles antes. Então essa ideia de novidade tem um desempenho muito bom em Atari, tá? Ela só usa a interface que a gente tem, ela não tem mais informação sobre o espaço de estados, ela não sabe se está jogando Pong, se está jogando Pac-Man, se está jogando Montezuma Revenge, mas essas características baseadas em novidade tipicamente vão muito bem. São as abordagens que a gente tem em IA, que tem o melhor desempenho geral em Atari. Elas têm o melhor desempenho em termos de eficiência de frames, né? As abordagens baseadas em aprendizado conseguiram resultados bastante impressionantes, mas elas têm um custo por frame muito alto. Elas precisam de muita experiência para conseguir um resultado satisfatório no Atari. Abordagens baseadas em busca conseguem uma eficiência de frame muito maior e geram um desempenho bastante bom também, certo? Beleza, então isso é busca não informada. Então a gente vai ver 3 algoritmos e uma variação de um deles fundamental. Eles são algoritmos bastante conhecidos, vocês já viram eles em outros contextos. A gente só vai fazer uma revisão aqui, essencialmente, ver eles com um formalismo mais específico e pensar um pouquinho sobre eles, talvez de uma forma diferente, tá? Mas nada de novidade por enquanto, só para introduzir as ideias que a gente vai usar durante a disciplina, tá? Então, BFS, Breadth First Search, ele expande nodos na ordem de geração. Então, First In, First Out. O primeiro nodo gerado é o primeiro nodo expandido. A gente implementa o Open usando uma lista ligada ou um deck. Tipicamente um deck, tipicamente um queue, né? Então tu vai fazer isso. Então aqui, por exemplo, A é o estado inicial, a gente tem A na fila, o que a gente faz? Expande A e gera os sucessores de A. Agora a gente tem 2 sucessores na fila. Suponha que os sucessores são gerados obedecendo a ordem alfabética. Então B foi inserido na fila antes de C. Então a gente vai expandir B primeiro, vai ter os sucessores de B, mas agora, antes de expandir os sucessores de B, que são D e E, C foi gerado antes deles. Então a gente expande C primeiro. Agora a gente expande o primeiro sucessor de B gerado anteriormente, porque ele foi gerado antes dos sucessores de C, e a gente expande D. E assim por diante. Então, se vocês forem ver, BFS, uma busca em largura, BFS expande os nodos em camada. Então, expande em camadas que estão distantes do estado inicial. Primeiro expande toda uma camada para depois expandir a próxima camada. Esse é o comportamento do BFS. Tá? Expande camada a camada. Supõe que E é um estado objetivo. Então a gente vai expandir E antes de expandir I e antes de expandir J. Tá? Nesse sentido, BFS sempre encontra o goal mais raso primeiro. Tá? Muito bem. A gente pode implementar a BFS usando estratégia de árvore e usando estratégia de grafo. Então, usando sem duplicate detection, a gente tem uma árvore. Usando duplicate detection, a gente tem uma busca em grafo. A gente considera as duas variantes para pensar um pouquinho sobre elas. Então, aqui a gente tem esse algoritmo genérico que a gente viu na última aula. Tá? Então, o que a gente tinha? A gente inicializava Open, a gente inseria o nodo raiz em Open,
a gente fazia busca enquanto o open não estivesse vazia, a gente pega um nodo de open, testa se ele é goal, extrai um caminho até o goal se ele for goal, se ele não for goal, gera os sucessores. Né? Para cada ação aplicável no estado, a gente gera um estado sucessor, gera um nodo sucessor, cria um novo nodo e insere um novo nodo em open. Se a gente em algum momento esvazia todo o open, a gente retorna que o problema não tem solução. Então esse é o algoritmo geral. Agora, pergunta. Né? Então eu perguntaria, se eu estivesse em aula com vocês, agora eu perguntaria para vocês. Então talvez tu pause o vídeo e pense, o que eu tenho que mudar nesse algoritmo para implementar o BFS Tree? Quais são as linhas que eu tenho que mudar aqui para implementar o BFS Tree? Tá? Então, o que eu tenho que mudar são as linhas aqui em vermelho. Então eu tenho que dizer qual vai ser a estratégia de seleção de nodos que eu vou usar. Então eu vou implementar um deck. Tá? Eu consigo, num deck, remover de ambas as extremidades da estrutura de dados de forma eficiente. Poderia ser uma fila, né? Poderia ser outra estrutura de dados, funciona bem também. Então o que eu faço? Eu crio um deck. Essa é uma estrutura que está disponível na STL, na biblioteca padrão do C++. Tá? O que eu faço? Inicio um deck, insiro um nodo raiz no fim do deck. Enquanto open não estiver vazio, eu pego um nodo do começo do deck, da frente do deck. Testo se é um estado objetivo, extraio o caminho, tudo igual, e insiro nodos no fim do deck. É isso. Né? Então assim que a gente implementa BFS sem Duplicate Detection. Então BFS Tree. Agora pergunta para vocês. Esse algoritmo tá bom? Então pensa, então aqui eu pararia com vocês, né? Então tá bom? Então essa pergunta indica, né? Então ele não tá bom. Se ele não tá bom, o que tu muda nele? Então olha para esse algoritmo e pensa o que tu pode mudar, o que tu pode otimizar nele, né? Então espero que você tenha pensado. Então esse algoritmo não tá bom. A gente consegue fazer otimizações. Né? Então, no BFS, o primeiro goal gerado, tá? É sempre o primeiro goal a ser expandido. Tá? Porque first in, first out, né? O primeiro goal gerado é sempre o primeiro goal a ser expandido. Quando tu gera um goal em uma camada específica, assim que tu atingir aquela camada, o primeiro goal gerado naquela camada vai ser o primeiro goal a ser expandido. Então, é mais eficiente testar se a gente encontrou o goal quando a gente gera o goal, em vez de testar quando a gente expande ele. Tá? Isso é uma diferença do que a gente viu no algoritmo genético. Isso torna mais eficiente o algoritmo. E daí, quanto que isso poupa de esforço? Poupa muito, tá? Tem o potencial de poupar toda a última camada, e a última camada pode dominar o custo de todo o problema. Então aqui é significativo essa otimização. Então aqui a gente tem o que a gente tinha antes. O que a gente fez? A gente excluiu o ponto onde a gente fazia o teste. Quando a gente gera um novo nodo, a gente testa para ver se ele é o goal. Se ele é o goal, retorna um caminho do estado inicial até o estado objetivo. Pronto. É isso. E agora? Tu gosta desse algoritmo? Ou tu tem uma ideia de como melhorar ele? Ou, melhor, esse algoritmo funciona? Se o algoritmo funciona, beleza. Se o algoritmo não funciona, prova que ele não funciona. Então, se a gente estivesse em sala, agora eu ia pedir para alguém me provar que esse algoritmo não funciona. Como é que tu prova que esse algoritmo não funciona? Tá? Apresenta um problema que tem solução, mas o algoritmo falha em encontrar a solução desse problema.
Então tenta fazer isso agora, que a gente vai ver como que o algoritmo falha. Tá? Então, o algoritmo falha porque a gente deixa de encontrar uma solução se a solução for o próprio estado inicial. Né? Como a solução ela é feita na geração, agora, né, o teste de Go é feito na geração, a gente perde a solução se a solução for o próprio estado inicial. Imagina que a gente tem uma situação assim, que a gente tem um estado inicial, S, né? S já é uma solução, e aqui a gente tem toda uma árvore de busca com milhões de nodos, e nenhum deles é a solução. Tá? O que vai acontecer? A gente vai expandir toda essa gigantesca árvore de busca e não vai encontrar a solução se a gente não faz esse teste. Por quê? A gente vai inserir o nodo raiz no deck, fazer um pushback, vai extrair ele aqui, vai processar os sucessores dele, tá? E nunca vai testar para ver se S é solução. Se ele é solução, retorna caminho vazio. E agora, final version, né? Então o algoritmo funciona. Então essa é uma implementação eficiente do BFS. Mas, né, muitas pessoas vão implementar isso errado. Né? Elas vão implementar fazendo teste de Go aqui na expansão. E isso torna o BFS bem menos eficiente. Então aqui a gente vê como implementar ele de forma eficiente. Agora a gente vai para Graph Search. Okay? Em Graph Search, genérico, que a gente tinha um Closed Set, um Closed List. E quando a gente expandia um nodo, a gente testava para ver se a gente já tinha expandido ele antes. Se não expandiu, a gente insere em Closed e testa Go e expande ele. Certo? Ok. Então, a gente quer implementar o BFS nisso. Então agora pensa, o que tu precisa fazer? Tu precisa mudar nesse algoritmo para implementar o BFS com Duplicate Detection. Tá? Então, espero que tenha pensado. Né? O que a gente tem que fazer? A implementação da versão em Graph é similar à implementação à versão em árvore. A gente vai usar um deck ou um kiwi. A gente vai fazer a mesma coisa, um teste de Go cedo. A gente vai usar um Closed, né? Já que ele não precisa armazenar mais informações do nodo, é suficiente para a gente usar um set. A gente precisa saber só se o estado está contido ou não no conjunto. A gente não precisa saber mais informações, né? Então a gente precisa usar um map, né? um hash table, um set aqui é suficiente. E de novo, né? A STL tem implementações eficientes de sets. Tá? Que mais? Pela mesma razão que a gente fez antes um teste de Go cedo, a gente também vai fazer um teste de Closed cedo. Né? Um teste de Closed cedo. Então a gente vai inserir um nodo no Closed o mais cedo possível e a gente vai verificar se o nodo já está em Closed o mais cedo possível. Por quê? Porque quando tu gera um nodo, é a camada mais cedo na qual tu vai gerar aquele estado. Então, tu de cara já pode testar para Closed. E ele fica assim, tudo igual. Né? Então a gente vai ter tudo igual, teste de Go cedo, vai ter um deck normal, modificações. A gente vai ter um set, um hash set para Closed, vai inserir o nodo inicial em Closed, o estado inicial em Closed, vai fazer tudo igual, só que quando a gente gerar um nodo testar para Go e não for Go, a gente vai verificar se esse estado gerado ele está no set. Se não está no set, a gente insere no Closed e insere em Open. Assim a gente vai ter só um estado, um nodo que representa cada estado em Open. Assim a gente economiza espaço em Open. É isso. Essa é a implementação BFS em Graph. Propriedades. Tá? BFS Tree é semi-completo, quer dizer, se existe uma solução, ele eventualmente retorna uma solução, mas não completo. Por quê? Né? Ele é semi-completo porque se existe um caminho para um Go, existe um caminho de tamanho finito para ele.
como a gente expande camada a camada, todos os caminhos de um tamanho específico, a gente vai eventualmente chegar no tamanho de caminho que leva ao goal. Então a gente eventualmente expande o goal, então eventualmente retorna uma solução se ela existe. Não é completo, porque a gente pode ficar preso em ciclos gerais para sempre. BFS Graph, completo? Sim, né? Então a gente expande todo o espaço de estados no pior caso. Se a gente expandir todo o espaço de estados, todo ele vai estar presente em closed. Se ele estiver em closed, a gente vai ficar com o query vazio, com o open vazio, e vai retornar unsolvable. Então funciona. Ambas as variantes são ótimas se todas as ações têm o mesmo custo, né? Como a gente retorna o goal mais raso sempre, né? A gente vai retornar o goal de menor custo, porque a gente expande, a gente retorna o goal mais raso, o goal que está na camada a primeira camada que aparece um goal. Como a gente faz uma transição de camada em camada, a primeira camada que tiver um goal vai ser a camada com menor custo, tá? Então, se as ações têm o mesmo custo, então é ótimo. Em geral, não é, né? Em geral não é, porque imagina que eu tenho transições de custo zero em algumas situações, ou que o primeiro goal que a gente expande, então imagina uma situação assim, a gente tem S0, tá? A gente tem à direita uma transição, à esquerda uma transição, a gente tem aqui um nodo S', aqui um nodo S, duas linhas, e aqui um nodo S, três linhas, tá? Imagina que S, três linhas é um estado objetivo, e imagina que S, duas linhas também é um estado objetivo. Imagina que essa transição aqui custa 4, essa transição custa 1 e essa transição custa 1. O que o BFS vai fazer? A gente vai expandir S0, né? A gente vai testar se S0 é goal, não é. A gente vai expandir S0 e gerar os sucessores dele. Tá? Agora a gente tem S', então a gente tinha S0 em open, agora a gente tem S' em open e S duas linhas em open. Então a gente, por exemplo, a gente testou já antes se S' era goal, não era. A gente inseriu em open, a gente testa se S duas linhas é goal, porque a gente faz um early goal test. Nesse caso, a gente identifica que S duas linhas é goal e retorna um caminho para ele, e o algoritmo para sem nunca ter gerado o estado S duas linhas. Enquanto que existia um caminho de custo 2 para S duas linhas, a gente retornou um caminho para um goal que custa 4. Então, não é ótimo. Complexidade do BFS. Então aqui a gente tem um teorema, tá? Para ambas as variantes do BFS, a complexidade de tempo do BFS é a seguinte: seja B o fator de ramificação do nosso espaço de estados e D o menor caminho para uma solução nesse espaço de estados. Ainda seja o fator de ramificação maior ou igual a 2. Então a complexidade de tempo do BFS é 1 para o estado inicial, 2 para a primeira camada, B na 2, porque cada nodo aqui em B vai gerar B nodos. Então B ao quadrado, né, para a segunda camada, mais B ao cubo, mais 3 pontinhos, B na D para a última camada. Assintoticamente, worst case, isso é O, big O, B na D. Tá? Isso medido em nodos gerados. A complexidade de espaço de ambas as variações do BFS também é O, B na D, porque são os nodos que a gente tem que armazenar em open. Então o closed aqui assintoticamente não faz diferença. Tá? Então essa é a complexidade de tempo do BFS. Para os que nunca viram fechar a soma assintoticamente do BFS, vamos ver isso uma vez. Tá? Então eu tenho que S, tá? É o número de nodos gerados pelo BFS. Tá? Então isso aqui é a soma dos nodos gerados pelo BFS.
isso que gera O B na D aqui, tá? Então eu tenho o quê? Tenho 1 mais B na 2 mais B na 3, pontinhos, mais B na D. O que a gente quer provar, né, é que isso é igual, vou colocar igual porque não é assim, isso é igual, tá? Só vou descrever aqui, isso é igual a B na D, tá? Então, em termos de notação assintótica, para a gente provar que isso é verdade, a gente tem que provar que essa soma ela converge para O, B na D, tá? Onde D aqui é a profundidade de um caminho gerado, B é o fator de ramificação, C é uma constante, para um N0 específico, isso é bounded por essa expressão aqui. Então, você quer provar que a soma dos nodos gerados pelo BFS é bounded para essa expressão por um N0. Tá? Então, a gente tem que conseguir mostrar isso. Vamos lá, então. Para fechar essa soma, o que a gente faz? É bem simples. A gente multiplica S por B. Tá? Então, vou multiplicar S por B. Então, S vezes B, isso é igual ao quê? Então, multiplicar cada termo dessa soma por B. Então, eu vou deslocar eles um para a direita só, tá? Então, o 1 que a gente tinha antes virou B, o B virou B ao quadrado, o B ao quadrado virou B ao cubo, o B ao cubo virou B na quarta, e assim por diante. A gente tem um B na D, e agora o B na D que a gente tinha antes virou B na D mais 1. Se eu subtrair, né, a segunda sequência da primeira, o que eu fico é B vezes S menos S igual a menos, né, aqui, menos 1 mais esse termo se cancela, esse termo se cancela, esse termo se cancela, esse termo se cancela, mais B na D mais 1. Tá? Isso é igual ao quê? Igual a S vezes B menos 1 igual a B na D mais 1 menos 1. B na D mais 1 é igual a B na D vezes B. Tá? Então, isso é igual a B na D vezes B menos 1 dividido por B menos 1. Esse fator aqui, menos 1, a gente vai ignorar ele. Então, essa soma é proporcional a B na D vezes B menos 1. Isso aqui é uma constante, né? Fora esse menos 1 que a gente tirou, a gente pode adicionar aqui. Isso aqui é uma constante. Assim a gente mostra que isso aqui é menor ou igual que uma constante vezes B na D para 1N0. Então assim a gente fecha essa soma e mostra a complexidade assintótica do BFS. Então o que a gente vê, o que importa basicamente, além de uma constante, é a expansão na última camada do BFS. Tá? Então isso de forma teórica. De forma prática, então aqui a gente tem um fator de ramificação, que é um experimento numérico, né? Um fator de ramificação de B igual a 10, então a gente gera 10 nodos para cada nodo. A gente tem um algoritmo que expande 100 mil nodos por segundo. Esse é um algoritmo bastante lento, tá? E a gente tem uma hipótese aqui que um nodo ocupa 32 bytes. Com uma profundidade 3, a gente vai ter essa quantidade de nodos. Isso leva para expandir menos de 1 segundo e ocupa pouca memória. Numa profundidade 5, a gente vai gerar isso de nodos, leva 1 segundo e ocupa 3.4 megabytes. Aqui em uma profundidade 7, a gente já vai expandir o espaço de estados em 7 minutos e já vai ocupar 300 MB.
com uma profundidade 9, a gente vai levar 3 horas e já vai ocupar 33 GB. Profundidade 11 já começa a ficar impraticável para armazenar esses estados. Então a mensagem é: esses espaços de estados crescem bastante rápido e a gente não tem memória o suficiente para lidar com eles. Tá? Mas esse é o BFS. O que é melhor, árvore ou grafo? Como a complexidade de espaço é igual para ambos e nas responsabilidades eles são iguais, a gente tipicamente usa a implementação em grafo, porque a gente elimina estados duplicados. Só vai usar árvore se tu sabe que não tem muitos duplicados, porque é tipicamente mais simples. É isso.